A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para você que não me conhece, meu nome é Carlos Einar. Você que chegou aqui e não conhece o meu trabalho aqui no YouTube, o meu canal é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E o vídeo de hoje está na categoria de reflexão. Você que leu o título desse vídeo, se sentiu atraído e veio assistir o que eu iria argumentar, infelizmente essa é uma realidade da minha vida. Aí você diz: Carlos, por que você vai expor um assunto tão íntimo, tão peculiar da tua vida, da vida da tua família? Primeiro que a minha mãe já está em saudosa memória e não está entre nós. E segundo que esse vídeo, com certeza alguém irá se familiarizar e a mensagem que eu quero transmitir através dessa história, ela possa tocar os corações daqueles que irão assistir a esse vídeo. A minha mãe, ela foi uma mulher muito guerreira. Ela deixou para mim um legado muito grande, apesar de no fim da sua vida nós não tínhamos uma convivência assim, por questão de eu morar em outro estado e por questões que ocorreram na minha vida e na vida dela também. Só que ela deixou para mim um grande exemplo de honestidade, de caráter, virtudes que poucos têm. A história da minha mãe é uma história de sofrimento, de superação, de força, de garra, de uma pessoa que pulou em cima de obstáculos e conseguiu se sobressair de tudo que se passou na sua vida, traumas da infância, situações que lhe deixaram depressiva. Só que essa história que eu irei contar aqui é uma das mais dramáticas que ela passou em toda a sua vida. A minha mãe nasceu num pequeno patrimônio chamado Unistaldas, distrito da cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. E ela, quando nasceu, ficou um tempo com a sua mãe. O seu pai já era avançado em idade, até parece engraçado, mas o meu avô, quando a minha mãe nasceu, o meu avô tinha 78 anos e a minha avó chegando aos 40. Então, se o meu avô fosse vivo hoje, ele teria mais de 150 anos. Por ele ser avançado em idade, logo ele morreu. E a minha avó, com mais filhos pequenos, ela não conseguiu criar todos e deu os filhos para, naquele tempo, dava seus filhos para padrinhos e madrinhas. E a minha mãe foi doada para os seus padrinhos que moravam na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. A minha mãe cresceu com essa família que lhe adotou, passou muitas dificuldades, apanhava todos os dias porque não era filha legítima, ela era uma escrava dentro da casa. Minha mãe sofreu muito, passou muito sofrimento. E aos seus 15 para 16 anos, ela recebeu uma proposta de emprego para trabalhar com o capitão da aeronáutica, que ele estava no Rio de Janeiro e a sua família estava em Uruguaiana, e a minha mãe seria uma babá de um dos filhos desse capitão. Até então minha mãe não conhecia o patrão dela, que morava há mais de um ano no Rio de Janeiro e não tinha vindo em casa durante um ano. A minha mãe trabalhava com a esposa e cuidava dos filhos dele. Passado um tempo, ele foi até a cidade, onde estava a família, junto com a minha mãe, e os levou de mudança para a cidade do Rio de Janeiro. Ficaram lá um ano ou mais, não recordo agora para contar, e esse capitão acabou voltando do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, junto com a sua família e a minha mãe trabalhando junto com eles. Aconteceu que esse capitão dizia a ele que tinha se apaixonado pela minha mãe e queria largar a família para viver com a minha mãe, na época com 16 para 17 anos. E a minha mãe, uma pessoa sofrida, uma pessoa judiada, marcada de sofrimento, de desafeto, de abandono. Ela sabia o que era uma família desestruturada. E ela disse para ele que não aceitaria as lisonjas dele, que não queria saber da conversinha dele, e que não queria nada com ele, pois ela não queria acabar com a família, com o casamento dele, separar ele da esposa e deixar os filhos sem pai.
Ele falou muito no ouvido da minha mãe, falou muita coisa, fez muita proposta e fez uma proposta para minha mãe de dar uma casa mobiliada para ela numa cidade vizinha. E a minha mãe não tem como eu dizer, porque essa história eu fiquei sabendo por uma pessoa que era amicíssima, de confiança da minha mãe, que quando a minha mãe morreu, essa pessoa contou toda a história de vida da minha mãe, partes que eu não sabia. Eu sabia que ela tinha trabalhado numa casa de prostituição, até essa parte eu sabia, porque a cidadezinha que eu morava era muito pequena e todo mundo conhecia a vida dela. Só que eu não sabia o porquê que ela tinha ido parar nesse lugar, o engodo que ela tinha caído e o laço que lhe foi armado. Ela aceitando a proposta dele de ir para uma casa mobiliada, que ela teria uma casa, o cantinho dela, era o que ela mais queria. Ela aceitou e foi para essa cidadezinha vizinha, que é a cidade que depois de muitos anos eu acabei nascendo lá. Ela chegou nessa tal casa e essa casa tinha vários quartos com banheiro e muita mulherada. E a minha mãe, com 16 anos, ela tinha ingenuidade, ela era inocente em muitas partes, não como as meninas de hoje. A senhora dona ali do ambiente recebeu a minha mãe e o capitão apresentou a minha mãe para essa senhora e disse para ela que cuidasse dela até ele conseguir um lugar, mobiliar uma casa para levar ela. E a minha mãe chegou ali achando que era uma pensão. Só que lhe foi recomendado que ela, 7 horas da noite, entrasse dentro do quarto e se trancasse e ficasse lá e não saísse por nada até o outro dia. E aos finais de semana, esse capitão iria visitá-la. Foi passando os tempos, os dias, a minha mãe levantava durante o dia, abria a porta do quarto, saía, conversava com a dona do estabelecimento, só que as moradoras que moravam lá estavam todas dormindo, porque por certa a noite tinha sido longa. E ela entrava para dentro do quarto e assistia televisão, e mais ou menos 10 e meia da noite começava o som alto, ligavam o som muito alto e via muitas gargalhadas das mulheres que estavam lá, e carro chegando, carro saindo e converseiro de homens lá dentro. E a minha mãe dizia na cabeça dela: nossa, mas que lugar divertido, tem festa todo dia, e não sei por que eu não posso sair aqui de dentro. Mas ela não saía, ela ficava lá dentro, cumpria, obedecendo às ordens que foi dado a ela. Passou 3 meses ela morando ali, achando que lá era uma pensão. Bateu na porta uma mulher. Aí a minha mãe abriu e ela disse: como que você chama? Aí a minha mãe falou o nome dela. E ela falou: eu sou a fulana. Se apresentou para minha mãe e sentou na cama e disse para minha mãe: você mora aqui há 3 meses e você não sai do quarto à noite e você não conversa com a gente. A minha mãe disse para ela: mas quando eu saio durante o dia vocês estão dormindo. E a minha mãe, na inocência, na simplicidade, disse a ela assim: me diga uma coisa, por que toda noite, de segunda a segunda, depois das 10 horas, tem música alta lá fora, tem festa, carro chegando, carro saindo? Aquela mulher olhou espantada para minha mãe e perguntou para ela assim: você acha que você está onde? Aí a minha mãe disse: eu acho que eu estou na pensão da dona. Falou o nome da dona da pensão, não vou citar nomes aqui. E ela olhou para minha mãe e disse: não, aqui não é uma pensão. Aí minha mãe olhou para ela e disse: mas então o que é isso aqui? Aí a mulher olhou para ela e disse: aqui é uma zona, aqui é uma casa de prostituição. Por incrível que pareça, naquele momento o mundo da minha mãe desabou por completo e ela ficou desolada e já veio remoendo os problemas da infância, da família de criação e do sofrimento de tanta coisa. E ela ficou uma semana chorando dia e noite. Chegou o dia do tal capitão ir lá visitar a minha mãe, e a minha mãe olhou bem para a cara dele, e isso já era umas 10 horas da noite, e a festa estava torando lá no salão do ambiente. A minha mãe pegou esse homem pelo colarinho, eita mulher valente, pegou ele pelo colarinho da camisa, minha mãe era baixinha, mas pegou ele com toda a força e arrastou ele para o meio do salão,
estava cheio de mulherada, de homens, e a minha mãe olhou para ele na frente de todo mundo e perguntou: "Para onde você me trouxe?" E ele ficou sem entender: "Mas por que você está falando isso? O que está acontecendo? Você me trouxe para onde?" "Você me trouxe para uma casa de prostituição. E quem mora em casa de prostituição é... Então, se você me trouxe para esse lugar, a partir de hoje eu vou ser uma..." E mandou que ele fosse embora. E ele foi embora. E a minha mãe ficou ali naquela casa trabalhando por 5 anos. Até que ela conheceu uma pessoa. Então essa pessoa arrancou a minha mãe da prostituição e levou para dentro de uma casa, deu conforto, deu um lar para minha mãe. E a minha mãe se tornou uma dona de casa. A minha mãe teve um filho com essa pessoa. Ele era um fazendeiro muito rico. E depois de um tempo ele acabou falecendo. Ele já era idoso. E o meu irmão e a minha mãe ficaram muito bem de situação financeira. Até que a minha mãe acabou conhecendo meu pai, que trabalhava pro falecido, né? E a minha mãe casou com meu pai. Mas foi um casamento fracassado, que não durou nem 3 anos. E desse casamento tiveram um fruto, que é eu. Que eu sou fruto desse segundo casamento da minha falecida mãe. Aonde que eu quero chegar com essa história? Eu quero trazer aqui uma reflexão para todos vocês sobre o julgamento. Julgar as pessoas, não procurar entender a vivência de cada ser humano, procurar entender os problemas das pessoas, que existem fatores da vida de uma pessoa que lhe afetam toda a vida. Às vezes uma história triste acaba comprometendo a vivência de toda uma vida, que foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, tudo que ela passou essa infância conturbada, passou esse problema aí de cair numa casa de prostituição. A minha mãe acabou entrando nesse casamento, nesse primeiro casamento. Essa pessoa já era mais velho que ela. A minha mãe tinha idade para ser filho dele. Ele já tinha 2 filhos adultos, que a minha mãe passou muito perrengue, sofrimento com os filhos dele. Depois a minha mãe teve o casamento com meu pai, que foi um casamento desestruturado, fracassado. E isso acabou com a vida da minha mãe. A minha mãe era uma mulher depressiva, uma mulher amarga da vida, uma mulher que chorava dia e noite, tomava Valium, calmante chamado Valium, era o dia inteiro tomando calmante, fumava 4 carteiras de cigarro por dia. A minha mãe não tinha paz, não tinha alegria. E por ela ter passado, eu acho que a maior vergonha da vida dela era ela ter morado num lugar, num ambiente de prostituição. Ela se sentia inferiorizada, se sentia uma pessoa impura, e isso marcou muito a vida dela. Eu fiquei sabendo da metade dessa história pela boca de um bêbado que morava na cidade, e eu trabalhava para uns turcos, para o Mohammed. Tinha um carrinho de cachorro-quente, uns turcos tinham uma loja de roupas lá, e o Mohammed comprou um carrinho de cachorro-quente. Eu fiz amizade com ele na época, eu sempre vendia as coisas na rua, picolé, pão, bolo, e ele me chamou para mim cuidar do carrinho de cachorro-quente para ele. E um dia eu trabalhando, chegou um bêbado e falou assim: tua mãe é isso, aquilo, e contou a história, sabe, mas tipo para me humilhar. E na época eu perguntei para minha mãe, e minha mãe disse que era, mas que não ia me contar, que não queria contar e falar sobre o assunto. A minha mãe, quando era recém-nascido, me batizou na igreja católica, e no catolicismo tem os padrinhos, né, e madrinha. E uma madrinha, ela acabou me contando essa história, essa segunda parte que eu estou contando aqui para vocês. Mas vamos lá, que eu vou falar a real, o que eu quero transmitir através desse assunto. Ninguém é ladrão porque quer. Ninguém cai numa vida promíscua de prostituição porque quer. Presta bem atenção. O diabo, ele anda procurando brecha e lugar para entrar nas pessoas
para fazer o mal, para pecar e desagradar a Deus. Então o que acontece? A pessoa cai numa situação, numa dificuldade. Vamos falar do assunto de uma pessoa que cai no mundo do crime e do assalto. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, não consegue emprego, e o diabo esperando ali uma porta, uma brecha para entrar. E às vezes o desemprego e a situação financeira difícil faz com que a pessoa fique vulnerável às investidas de Satanás. Então a pessoa se sente subestimada, desempregada, desacreditada. E alguém faz uma proposta, falou, ó, tem uma parada fácil para fazer, é assim, é dinheiro na moleza e tal. E a pessoa acaba cedendo, o diabo acaba entrando. O inimigo acaba fazendo dessa pessoa um instrumento. Então, isso também é o que acontece com a mulher, com a menina que cai numa vida de promiscuidade, de prostituição. Muitas vezes a mulher se sente desacreditada, desamparada, como foi no caso da minha mãe. Na verdade, esse caso vocês entenderam, a minha mãe não foi porque ela quis, ela foi praticamente jogada lá dentro. Ela foi colocada, como ela era uma pessoa, como diz, né, o preto no branco, falei, então já que eu tô aqui, então vou trabalhar aqui. Mas tem pessoas, tem mulheres, tem meninas, que às vezes não têm uma oportunidade, não conseguem ter aquela oportunidade que buscam, e o inimigo vem com o prato e oferece uma vida fácil, um dinheiro fácil, e essas pessoas acabam caindo. Então, muitas vezes não é que a pessoa quer, é a situação, né? E o inimigo ali procurando entrar para fazer aquela pessoa de peteca na mão dele. Às vezes você olha para uma pessoa com a vida torta, você fala, aquilo ali, aquela lá, é isso. Tudo bem, está numa vida torta, mas o inimigo entrou na vida daquela pessoa por falta, às vezes, de um conselho, de um carinho, de uma oportunidade. Então, se você tem um filho numa situação difícil, como um filho que é usuário de entorpecentes, uma filha que está nesse mundo da vida aí, do dinheiro fácil, e às vezes você não sabe lidar com teu filho, com a tua filha, procure entender o que levou eles caírem nessas situações. Você às vezes pode dizer, mas o meu filho está na rebeldia, minha filha está na rebeldia, e eu dou de tudo, eu dou carinho, eu dou isso, dou aquilo, mas às vezes falta alguma coisa. O que está faltando hoje nas famílias é o diálogo, é a conversa, entende? Hoje a casa inteira, todo mundo com o celular na mão, ninguém se conversa mais. Às vezes até está trocando mensagem ali, um sentado no sofá e outro sentado no outro sofá, e um mandando mensagem para o outro. O diálogo, a conversação, a interação, o calor humano, o bafo, você conversar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua filha, sentir o hálito dele perto do teu rosto, isso é muito importante. O que segura um rapaz, um jovem, para não cair no mundo errado, o que segura uma jovem, uma moça, para não cair na vida largada, na vida torta, muitas vezes não é você dar roupa, calçado, dar dinheiro, é o olho no olho, é conversar, é procurar saber o que está faltando, o que está acontecendo. Se a conversa não está ajudando, procura um profissional da saúde, procura um psicólogo, um psiquiatra. Busca em oração, coloca nas mãos de Deus, ora. Eu nunca julguei a minha mãe por tudo que aconteceu na vida dela. O jeito que a minha mãe faleceu, a morte dela, dá outro vídeo. Eu vou fazer outro vídeo ainda contando as experiências que eu tirei com toda a vivência que eu tive com a minha mãe. Então hoje, o que eu quero transmitir para você, não julga teu filho, não julga tua filha. Procure entender por que muitas vezes os teus filhos estão em certas situações, né? Procura sentar, conversar, procura descobrir o que está acontecendo, procura descobrir o que está acontecendo, o que está faltando, porque alguma coisa falta, principalmente falta Deus na vida de um filho, de uma filha rebelde, e falta algo também nos pais, alguma coisa falta, alguma coisinha.
às vezes um gesto que pode mudar muita coisa. Então o recado é mais amor e menos julgamento. Porque às vezes aquela pessoa que você julga está numa situação difícil, porque coisas muito tristes, circunstâncias muito dolorosas da sua vida levou ela a traçar e trilhar aquele caminho. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações e aperte a opção receber todas as notificações. Compartilhe em redes sociais, em grupos de WhatsApp, e se você achar essa história interessante e quiser repartir com outras pessoas, divulgue essa história, porque é uma lição de vida para nós. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso Criador, e mandando aquele ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe, até um próximo vídeo, e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá.